Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar as nossas aulas da apostila volume 3, a apostila do terceiro bimestre, certo, gente? As nossas videoaulas que vocês já assistiram, que a prof gravou para vocês, eram revisões dos conteúdos da apostila do volume 1 e da apostila do volume 2. Agora, nós vamos gravar as aulas e vamos ter aulas, né, do volume 3, da apostila do terceiro bimestre. Quem ainda não retirou o material, pode passar lá na escola, pegar o seu material para poder acompanhar as aulas. Certo, galerinha? Nós vamos começar hoje a falar, né, da nossa unidade. Qual é a unidade que nós vamos estudar? Primeiro, nós fizemos revisões das 4 primeiras unidades da apostila do volume 1, mais 4 unidades da apostila do volume 2, então foram 8 unidades. Agora nós vamos trabalhar a 9ª unidade da apostila do volume 3, certo, galera? Vamos lá, então? A prof vai compartilhar a tela com vocês da apostila. Nós vamos estar trabalhando. Então, quem está com a apostila aí, gente, pertinho, já pode pegar a apostila e ir acompanhando as aulas com o material de vocês, para vocês irem fazendo as anotações, para vocês irem grifando o que é mais importante. Olha só, sétimo ano, vamos ao volume 3, certo? Colonização, unidade 9, colonizações espanhola e inglesa na América. Então, olha só. Essa imagem, ela é bem importante para a gente poder entender o conceito de colonização. O que é colonizar alguma região? Então, os países europeus, portugueses, espanhóis e ingleses colonizaram inúmeros países. Descobriram essas novas terras e tomaram posse delas, como se fosse uma extensão do seu território. Ou seja, as colônias, né, essas terras se tornaram colônias da metrópole. Quem vai ser a metrópole? Portugal, Espanha e Inglaterra. Quem vão ser suas colônias? O Brasil, os países da América Espanhola, Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, né? Bolívia, e também os territórios que a gente conhece como Estados Unidos, que eles eram colônias da Inglaterra. Ou seja, na América, esses países pertenciam aos países europeus. Essa imagem é a imagem dos colonizadores chegando na América, ou seja, tomando posse da América. Percebam que nessa imagem nós temos os nativos. Quem são os nativos? O que é alguém nativo? Alguém que é daquela região, certo? Então, os nativos são os indígenas, são os grupos indígenas. Estes são os nativos. Nós temos aqui os europeus chegando, né? Nós temos aqui até um padre, olha a figura dele, um frei, né? Com a cruz aqui representando o cristianismo, representando a igreja. Vocês lembram que a prof fez uma revisão com vocês, que tinha como título As Grandes Navegações? As navegações, elas eram patrocinadas por quem? Pelo rei, pela burguesia, que é a classe social que tem dinheiro, e pela igreja, que vem junto nessas viagens, para trazer o quê? O cristianismo a esses povos que são os povos nativos. Então, a igreja vem para... Olha o símbolo da cruz aqui. Para ensinar aos nativos, aos indígenas, a religião cristã. E esses grupos que vêm junto são burgueses, que são os navegadores, né, que são os representantes do rei, para tomar posse desse território. Então, o primeiro contato é um contato de estranhamento, de medo, são culturas muito diferentes. Olha aqui os nativos, gente. Ou viviam nus, ou viviam seminus. Olha os europeus, olha as vestimentas dos europeus. Olha aqui o símbolo da cruz, né, a representação do poder da igreja, tá?
Então, são culturas muito diferentes, que no primeiro contato foi o estranhamento entre elas. Depois, no segundo momento, os europeus, o que eles queriam? Ouro, minérios, né? E também explorar as matérias-primas, porque eles são uma metrópole. Então, a metrópole busca o quê? Matéria-prima, mão de obra barata, né? E riquezas. E levar o cristianismo, expandir o cristianismo para o mundo. Tá? Esses são os objetivos dos europeus. Olha só, a primeira colonização que a gente vai estudar é a colonização espanhola aqui na América. Vocês lembram que antes da tomada de posse do Brasil, havia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras da América entre Portugal e Espanha. Certo? O território brasileiro ficou para Portugal. E os países, né? Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, né? Bolívia, tá? Esses países que hoje falam espanhol, né? Ficaram sob o domínio e sob a colonização espanhola. Ou seja, são os espanhóis que dominaram essa região, tá? Olha só, olha essa imagem, que legal. Em vários lugares da Espanha, é possível observar a influência islâmica na arquitetura, nas artes, na gastronomia. Então, galera, uma coisa que é bem importante a gente falar aqui é que quem são os islâmicos, prof? São os muçulmanos, certo? É um sinônimo. Então, islâmicos são muçulmanos, são, né, os árabes. Quando o islamismo surgiu lá na Península Arábica, no ano lá de 622, com um profeta muito famoso, conhecido como Mohammed, ou Maomé em português, quando ele começou a difundir o islamismo para o mundo, né, eles chegaram, os muçulmanos, tanto em Portugal quanto na Espanha, principalmente na Espanha. Na Espanha eles eram conhecidos como mouros, então os mouros são os islâmicos. São os islâmicos que levam para a Europa, que levam para a Espanha a anestesia, por exemplo. Então, quando eles faziam qualquer tipo de procedimento cirúrgico na Europa, não havia anestesia. Imaginem vocês arrancarem um dentinho, fazerem qualquer procedimento no dentista sem nenhum tipo de anestesia. Então, não existia isso na Europa. Quem trouxe foram os islâmicos, tá? A bússola, o astrolábio, que é um instrumento para medir as estrelas, a cana-de-açúcar, tá? O arroz, o feijão que nós comemos hoje. Quem trouxe para a Europa foram os árabes, foram os muçulmanos, certo? Nós comemos no nosso dia a dia arroz, feijão, alface, certo? São alimentos que nós costumamos comer no nosso dia a dia, e quem trouxe para a Europa e depois os europeus trouxeram para a América foram os muçulmanos. E aqui, gente, essa imagem representa a influência dos muçulmanos, dos islâmicos, na cultura espanhola. E se eles influenciaram a cultura espanhola, os espanhóis dominaram a América. E aí trouxeram esses produtos também e esses novos conhecimentos para o continente americano. Certo, gente? Olha só, a importância da Igreja Católica, como a prof já falou, porque ela patrocinava as navegações. Então, é o seguinte, viagem de Cristóvão Colombo. Quem é que lembra quem era Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo era um navegador, certo? Era um navegador italiano, genovês. Né? Haviam duas principais cidades na Itália, Gênova e Veneza. Cristóvão Colombo era, então, italiano, de Gênova, e ele queria chegar nas Índias fazendo uma outra rota, ou seja, não passando pela África. Mas havia terras entre a Europa e as Índias. Essas terras
eram a América, certo, galera? Então, nós vamos ter aí o continente americano. Então, galerinha, olha só, o que é importante a gente falar, tá? Que vocês não podem esquecer que o Cristóvão Colombo, tá, gente? Ele descobriu a América em 1492, certo, gente? Então, depois é que tem o Tratado de Tordesilhas. Prof, então, por que nós somos considerados como americanos? Certo? Por que nós somos considerados americanos? Por que nós não somos colombianos, se foi Cristóvão Colombo que descobriu a América? Porque, na verdade, Cristóvão Colombo descobre a América, mas foi quem? Olha só, pensem só. Américo Vespúcio, que disse, não, olha, o Cristóvão Colombo, na verdade, descobriu um novo continente. O Cristóvão Colombo não chegou nas Índias. Por que as populações que moravam aqui na América foram chamadas de indígenas, tá? Ou de índios, né? Por que foram chamados de índios? Porque Cristóvão Colombo achou que ele tinha chego nas Índias, mas na verdade ele tinha descoberto um novo continente. E como foi? Américo Vespúcio que disse, não, olha, o Cristóvão Colombo não chegou, né, nas Índias, ele descobriu um novo continente. E aí, em homenagem a Américo Vespúcio, nós somos chamados de americanos, mas na verdade quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Então, na verdade, nós deveríamos ser chamados de colombianos, mas não. A homenagem foi Américo Vespúcio, por isso nós somos americanos, tá? Olha lá, ele liderava 87 navegadores em 1492, né, quando chegou na América. 2 meses depois, Colombo e sua expedição chegaram no continente americano, que em princípio eles acharam que era o quê? As Índias. Colombo veio à América pela segunda vez, ainda acreditando que tinha chego nas Índias, certo? Então, ele veio 2 vezes para cá, achando que tinha chego nas Índias. E, na verdade, ele tinha descoberto um novo continente. Aqui é o continente americano. Muito bem. Agora, que se comprova que é um novo continente, que são as novas terras, né, que foram descobertas, e o Cristóvão Colombo estava trabalhando para os espanhóis. Ele era italiano, mas quem patrocinou as viagens de Cristóvão Colombo para chegar na América foi o país espanhol. Então, a Espanha patrocinou a viagem, certo? E aí, quando se percebe que são novas terras que estão aí, que estão sendo descobertas e tomadas posses, né? E esses países começam a tomar posse dessas terras. Porque se isso não acontecesse, se eles não tomassem posse dessas terras, outros países iriam fazer. Correto, gente? Outros países tomariam posse. A França, a Holanda já estava de olho nessas terras, que são as terras americanas. Então, os espanhóis e os portugueses precisavam vir para cá, precisavam conquistar essas terras. E assim eles fizeram. Eles começaram a conquistar essas terras. Os espanhóis encontraram os povos indígenas aqui. Os principais povos indígenas, quem é que lembra? A prof fez uma revisão falando sobre eles. Incas, maias e astecas são os 3 principais povos nativos, os povos indígenas da América Espanhola, tá, gente? Incas, maias e astecas. Eles chegaram aqui e dominaram esses países, dominando esses grupos também, que são os grupos nativos, que são os grupos indígenas. O principal líder espanhol era conhecido como Hernán Cortés. No Brasil, quem era? Pedro Álvares Cabral. E na Espanha, o Hernán Cortés, certo? Então, o Hernán Cortés chegou aqui
E quando eles encontraram os povos nativos confundiram os espanhóis com deuses, confundiram o Hernán Cortés com deuses que eles estavam esperando. E aí o Hernán Cortés foi muito bem tratado pelos povos nativos, mas eles trouxeram inúmeras doenças, certo, gente, para as populações nativas. Olha só o terceiro parágrafo da apostila que fala. A conquista dos espanhóis sobre as populações astecas aconteceu entre 1519 e 1521. Isso ocorreu de maneira rápida em razão de alguns fatores, como o uso de arma de fogo. Seus efeitos foram mais psicológicos, já que os massacres foram efetivados principalmente por espadas, com o uso da cavalaria. O cavalo era desconhecido para os americanos. Então, aqui, os povos nativos não conheciam os cavalos. Gente, quando eles deram de cara e viram alguém em cima do cavalo, eles achavam que era uma pessoa, era um ser só. Né? O ser humano e o cavalo, eles achavam que era um ser só, eles não tinham a noção, eles não sabiam que tipo de animal que era. Muitas doenças, gente, olha as doenças: gripe, malária, sarampo, varíola, tá? Mataram aldeias, mataram tribos inteirinhas, cidades inteiras foram dizimadas por conta das doenças, né? Olha só, uma coisa que é muito importante a gente falar também, que nesse período havia muitas rivalidades entre os povos nativos, ou seja, haviam incas, maias e astecas. Eles não eram tudo amigos maravilhosos, viviam em paz, tranquilidade, ou seja, haviam problemas entre esses povos nativos, haviam rivalidades. Os espanhóis se aproveitaram disso, se aproveitaram dessa rivalidade, certo? Para conseguir dominar. Por quê? Se os incas, os maias e os astecas se unissem, quem sabe os espanhóis não tivessem dominado. Mas como eles também haviam disputas entre eles, certo? Porque um dominava o outro, um cobrava impostos sobre o outro, o Hernán Cortés, os espanhóis perceberam isso. E aí usaram isso a favor deles. Então, foi mais fácil eles conseguirem dominar. Tá? Olha só, aqui, nesse Interpretando Documentos, nós vamos ter, tá, um trechinho, um fragmento lá na página 5 da apostila de vocês. Hernán Cortés conquistou Tenochtitlán. Tenochtitlán era a principal cidade asteca. Era uma cidade que foi construída em cima de um lago, galera. Era uma cidade lacustre, construída em cima de um lago. Com uma tropa de 600 espanhóis e uma incontável quantidade de índios, tá? E outros povos humilhados pelo Império Azteca, fartos de banhar com seu sangue as escadarias do Templo Maior. Eles acreditavam que os guerreiros barbudos vinham para libertá-los. Como os astecas dominavam os outros povos, cobravam impostos e dominavam, eles acreditaram que os espanhóis vieram para libertar eles dos astecas, certo? E aí acabaram ajudando os espanhóis. Conforme o texto, quem ajudou os espanhóis a dominar Tenochtitlán? Os nativos, os indígenas, certo? Os povos que eram inimigos dos astecas, ou seja, foram os próprios indígenas, foram os próprios nativos que ajudaram os espanhóis a dominar Tenochtitlán, a dominar uma cidade asteca, que eles também eram nativos. Ou seja, a rivalidade entre eles ajudou os espanhóis a dominarem. Por qual motivo esses aliados ajudaram os espanhóis? Por quê? Porque os astecas cobravam impostos, porque os astecas cobravam tributos, porque os astecas cobravam sacrifícios humanos, tá? Porque os astecas dominavam eles por meio da guerra. Ou seja, esses povos viram a oportunidade de serem livres dos astecas. Por isso que ajudaram os espanhóis. Mal sabiam eles que os espanhóis
também iam usar de violência, também iam trazer doenças, também não iam respeitar a cultura dos nativos. Certo, gente? Então, olha só. As principais cidades astecas, elas foram arrasadas. Elas foram destruídas, tá? Principalmente ali no México. O que vai acontecer, gente? Os espanhóis, eles não vão respeitar as culturas nativas indígenas. Eles se acham melhores, eles se acham superiores aos nativos indígenas. Essa ideia de superioridade nós chamamos de eurocentrismo. Os europeus no centro de tudo, eles se achavam melhor do que todo mundo. Então, olha só, aqui, segundo parágrafo, a partir de 1513, tiveram início as investidas militares espanholas na Cordilheira dos Andes, certo? Na América do Sul, ali no Peru, né? Com quase 200 soldados e aproximadamente 100 cavalos. Francisco Pizarro também vai ser um espanhol que vai dominar as populações nativas. Saqueou, roubou, saquear é roubar, devastou, destruiu as vilas e cidades, seguindo em direção ao centro do Império Inca. Ou seja, ele destruiu tudo, tá? Então, lembrem sempre que os espanhóis não respeitavam a cultura dos povos nativos. Olhem organizando a história, gente. Explique os fatores que auxiliaram a vitória dos espanhóis sobre os astecas e os incas. Por que os espanhóis foram superiores? Primeiro, os espanhóis tinham um cavalo e os nativos não tinham, nem conheciam. Os espanhóis tinham uma arma de fogo que os nativos também não conheciam. Tá? Os espanhóis trouxeram doenças, os espanhóis se achavam superiores e por isso acabaram saindo vitoriosos e dominando toda a população indígena, toda a população nativa. Gente, quando eles dominam tudo, eles começam a administrar essa colônia espanhola, eles começam a administrar essa colônia espanhola, certo? E aí eles usam várias formas de trabalho nessa administração. O que eles querem? Minério. Eles descobrem que aqui na América Espanhola tem ouro e tem principalmente muita prata. Então eles querem divulgar o catolicismo, divulgar a fé católica e eles querem minas. Ou seja, eles querem estabelecimento, eles querem minério. Certo? Eles vão fazer fazendas, vão organizar fazendas com a produção de açúcar, com a produção de tabaco, com a criação de cavalos e bois. Certo, gente? E aí eles vão ter dois sistemas de trabalho. Um chamado encomienda e outro chamado mita. Olha só, vamos ver a diferença entre os dois. A encomenda. Assim, os espanhóis proprietários de minas ou de fazendas poderiam utilizar a mão de obra indígena em minas e em campos. Então, a encomenda é uma forma de trabalho que os espanhóis trazem, mas eles utilizam que mão de obra indígena, certo? Desde que os instruíssem na fé católica. Então, é uma troca. Eles trabalhavam e recebiam a fé católica, o cristianismo, certo? Acreditava-se que os governantes recebiam as almas dos nativos como encomendas, por isso encomenda, tá? Por isso eles eram chamados de encomendeiros, ou seja, era uma troca. Eles vendem a força de trabalho e aprendem o catolicismo, tá? E a outra forma de trabalho era a mita, que já era usada pelos povos nativos. Os incas usavam essa forma de trabalho, tá, gente? Outra forma de trabalho, então, era a mita. Após a conquista do Império Inca, os espanhóis mantiveram uma estrutura que os incas já usavam. Pelas guerras de exploração feitas ao longo de 2 décadas, os europeus já haviam aprendido como funcionava a mita. E o recolhimento
dos impostos. Então, a mita era um sistema de pagamento de tributos. Cada forma, gente, aqui, ó, deixa eu só para eu voltar aqui. Aí você consegue voltar aqui. Ali, voltei. Então, olha só, galera, cada forma aqui, cada comunidade organizava um grupo que se ausentava por um período para pagar esse tributo por meio de trabalho. Então, por exemplo, eu vou plantar a cana e vou ter o momento da colheita da cana. Então, o que era a mita? Paga-se um tributo, né, por meio de trabalho. Ou seja, eu moro aqui e aí, em vez de eu pagar o imposto de forma financeira, né, com dinheiro ou com moedas, eu pago esse imposto trabalhando. Então, os indígenas tinham que trabalhar para os espanhóis, certo? Desenvolvendo agricultura, criação de animais, explorando minério, né? Então, a mita era uma forma de trabalho, de pagamento de impostos que os indígenas faziam aos europeus, aos espanhóis, mas trabalhando para eles, correto? Uma coisa bem importante aqui, gente, olha só, essa imagem aqui é Potosí. Aqui é na Bolívia hoje. Galera, aqui nessa região era cheinha de prata. 31 mil toneladas de prata. Esse morro que está aqui atrás era um morro de prata, tá? Então, tinha muito minério, que era o que os europeus queriam, que era o que os europeus desejavam. Certo, galerinha? Então, é o seguinte, o que vocês não podem esquecer, que os espanhóis chegaram aqui e o objetivo dos espanhóis era encontrar matéria-prima, encontrar minérios, tá? Explorar esses territórios, levar muito ouro e principalmente muita prata para a Europa, tá? Eles não respeitaram os povos nativos, eles não respeitaram os incas, os maias e os astecas, e eles conseguiram dominar os povos nativos, porque os próprios povos nativos tinham desavenças entre eles. Certo, galerinha? Nós voltamos semana que vem. A tarefa de vocês é fazer um interpretando documentos, tá? Da página 7 e da página 8, que nós vamos corrigir na nossa próxima videoaula. Certo, amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. E nós nos vemos semana que vem.